Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é espiritualidade. Ai, como é bom, né? E falaremos do quê? Do budismo. E para isso, a gente tem que trazer sempre um especialista no assunto. Eu trouxe o nosso querido amigo Márcio Rangel, que é adepto ao budismo e explanará com muito carinho o tema aqui com vocês. Márcio, agradeço imensamente de você estar aqui conosco, contando um pouquinho mais assim a sua experiência no budismo e conta pra gente aí como que o budismo entrou na vida do Márcio. Primeiramente, agradeço o convite. Eu vou contar minha experiência pessoal. Já faz bastante tempo, que eu estou praticando o budismo, e é algo que tem me feito muito bem. Família, as pessoas com quem eu me relaciono, e me fez uma pessoa melhor. Budismo, o que é o budismo? Ela é uma religião, Márcio? Então, tem gente que define como religião, tem gente que define como uma filosofia de vida. Para mim é um pouco dos dois, É bom também explicar que, assim como outras religiões, existem também várias vertentes, várias escolas budistas diferentes, várias vertentes, várias seitas também baseadas no budismo, outras religiões também. O budismo surgiu mais ou menos 2.600 anos atrás, com Siddhartha Gautama, ou Shakyamuni, ou Siddhartha Gautama. Isso lá no norte da Índia, ali, o sul do Nepal, aquela região por ali. A partir daí, o budismo foi difundido, entrou na China, no sul da Ásia, mais ou menos no ano 800 da nossa era já ele chegou no Japão. E, nesse trajeto, durante os séculos, ele foi se misturando, se mesclando com outras religiões locais, cultura local também, foi acrescentando, foi modificando. Mas o básico do budismo se concentra na própria pessoa, num autoaprimoramento e, ao mesmo tempo, a premissa básica de prezar todas as pessoas. Se tem a ideia de que a pessoa, qualquer pessoa, também tem esse estado de iluminação, esse estado de Buda dentro de si, assim como eu, como qualquer pessoa. Então não faz sentido eu ser hostil, eu desejar alguma coisa de mal para uma outra pessoa. Então é mais nesse sentido. É um exercício, é uma prática que eu faço diariamente, no sentido de me autoconhecer, autoaprimorar, também de poder ajudar as pessoas a também serem felizes também, dessa forma, e contribuir da melhor forma que eu puder. Nossa, que basicamente legal. É um mega resumo, para entender. Então é o eu para com os outros também. Que legal! Principalmente, Esse budismo foi... A essência básica do Siddhartha Gautama era justamente essa. Ele era o Buda? Buda é um estado de vida. Um estado de vida. Mas a imagem... Basicamente, lá 2.000 anos atrás, teve duas vertentes. Uma, ela se concentrou, acabou indo para o lado do culto à imagem do Siddhartha Gautama, que daí começaram a confeccionar vários tipos de estátua e começaram a ir para esse lado. Uma outra, mas começou a se concentrar em exercício de comportamento e outro tipo de prática, Mas volta e meia aparecia um outro sábio lá, E no Japão aconteceu a mesma coisa, entrou lá no século 8, mais ou menos, foi indo. E essa vertente de budismo que eu pratico, ela iniciou no século 13 no Japão. Buda, na verdade, pra gente, é todo mundo, Todo mundo tem esse estado de iluminação, esse estado de Buda dentro de si. Naturalmente, no dia a dia, a gente tá meio obscuro, E o nosso exercício, a nossa prática diária é para aflorar isso, esse estado de sabedoria, esse estado de iluminação, tipo um insight, para que você consegue visualizar a sua vida de uma maneira mais clara, mais correta. Que legal! Então, essa vertente que vem do século XIII do budismo de Nichiren Daishonin, que é o nome dele, ele foi um desses sábios que começou tem várias vertentes de budismo aqui no Japão, mas estão indo para um lado que não é muito correto com o que o próprio Siddhartha Gautama começou lá atrás, O Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, a preocupação inicial dele era como fazer com que as pessoas fossem felizes, Ele via, as pessoas passam por vários tipos de problemas, Como sanar esses problemas, como se tornar feliz dentro dessa batalha do dia a dia. Sim. Ele era um príncipe, ainda jovem, 19 anos mais ou menos, ele saiu do castelo e começou a perambular lá na Índia, com mestres do brahmanismo, com outros da cultura hindu, em vários lugares, durante anos. Daí tem aquela história que ele sentado numa árvore que chamava Bodhigaya, eu acho o nome da árvore, E por isso que o budismo vem da Índia. Entendi.
Tá. Mas daí ele começou a ter essa sabedoria dele, isso uns 10, 20 anos depois dele tá pesquisando, fazendo várias práticas diferentes, né? E ele começou nesse sentido, da gente se autoconhecer, se autoaprimorar, né? Tentar sair dessa escuridão que a gente tem, né? Diariamente, né? Escuridão seria na forma de um contraponto da iluminação, né? Quando você não está enxergando uma saída, está sofrendo por algum motivo, está no estresse, tem alguma coisa e tal, onde você consegue visualizar direitinho por que estão acontecendo as coisas, como que eu vou me portar, como que eu vou conseguir sair dessa situação, né? Me tornar feliz. E às vezes nem sair da situação, mas obter uma energia vital, uma força para conseguir seguir esse caminho sendo feliz. Mesmo no meio das batalhas ali, você consegue extrair esse sentimento bom, essa energia boa, né? Ai, que legal, que bom. E paralelo a isso sempre, né? Não é uma forma egoísta, é sempre paralelo ao lado de estar prezando todas as pessoas, né? De estar ajudando as pessoas da melhor forma possível. Que legal, que joia. Mesmo porque se a gente pensar, se você está bem, só o fato de você já estar bem já está ótimo para estar perto de alguém, né? De qual que é a diferença do budismo e o cristianismo? Essa corrente do budismo que eu pratico, né, é mais focada em si mesmo, no próprio ser humano, aos próximos, as pessoas com quem eu convivo, né, família, trabalho, etc. Então tem esse foco desse autoaprimoramento, de que tudo depende de mim, né, tudo depende do meu esforço, né, da minha prática diária, tal, de autoconhecer, autoaprimorar, estudar, tá, ver, Autoaprimorar, desculpa interromper, aí eu fiquei um pouquinho curiosa. Autoaprimorar seria também assim algo você sabendo os seus defeitos e tentar saná-los, seria isso também, Márcio? A gente tem algumas práticas de recitação de mantra e tal, que eu faço diariamente, né? E é um momento de reflexão, né? A gente não mentaliza tipo, uma estátua de Buda, então, eu comigo mesmo, né? Tentando extrair essa sabedoria, né? Todo dia, Mas diariamente. interessante. E tentar reconhecer, né? O que está acontecendo comigo. Poxa, está acontecendo isso, né? Essas coisas estão acontecendo. O relacionamento com as pessoas, que pelo menos em mim, né? Mas eu acho que muita gente tem aquele costume de tudo, né? Tudo tem uma causa e geralmente é externo a gente, né? É culpa do patrão, é culpa da esposa, é culpa de não sei quem e tal. Porque daí ninguém se analisa, se autoanalisa para saber que às vezes a atitude daquele é por conta da sua. É um reflexo. É um reflexo. Gente, que Ser, legal! né? Então essa prática que a gente faz, meditativa, né, de recitar o mantra e tal, é nessa forma, pra gente reconhecer, opa, não, peraí, está acontecendo isso, está dentro de mim, alguma coisa na minha vida despertou isso, né, causou isso, né. Então a gente começa a trabalhar, meditar em cima disso, refletir, né, e tentar, nesse caso, né, influenciar positivamente as pessoas, né, ao redor. E nesses anos todos que eu estou praticando, realmente é algo que sempre dá muito certo comigo, né? A gente consegue realmente, através dessa reflexão, né, a gente consegue, as pessoas começam a mudar a postura. Olha, assim, sem eu ter a visão budista, mas tem alguma coisa também relacionada, por exemplo, se a minha energia tá boa, ela será transmitida, ou vocês não se ligam em questão de energia, não tem nada relacionado com isso? Se eu me sinto bem, se eu tô bem, né? Vou dar um exemplo, assim, de repente eu acordei ali e tal, faço minha prática budista ali, minha recitação de mantra, meditação, reflexão, eu já saio com uma predisposição diferente, né? Sim, com certeza. E essa minha energia, né, ou alegria, né, ou felicidade, a gente consegue contagiar, né? Isso é claro nas pessoas, né? A gente consegue ver, né? Num grupo de pessoas, aí você está lá, você sente aquela pessoa, né? Principalmente quando você conhece, né? Ela tá triste, né? Tá passando por um problema, né? Então, você consegue sentir isso, né? Alguns chamam de energia, outros chamam o próprio estado de vida da pessoa. Que legal. Nessa nossa prática budista, a gente vem lá do Siddhartha Gautama, na própria Índia existiu o conceito de karma, que na verdade são os próprios acúmulos de ações, pensamentos, né? Tudo que a gente vive, e isso tudo foi aprimorado pelo Siddhartha Gautama, né? Que era um conceito de
6, 7 consciências, me lembro que o Buda Siddhartha Gautama aprimorou para 9 consciências, né? Essas consciências seriam um próprio sentido nosso, né? Tato, paladar, olfato, tal. Depois viria instinto, depois inteligência nossa de poder interagir com o meio ambiente, com as pessoas. E essa 8ª consciência seria esse karma, né? Na nossa própria mente, onde a gente acumula, né? Carrega esse repositório de karma, ou seja, essas ações, tudo que a gente vivenciou, o karma fez, seria ação, algo né? negativo que nós carregamos. Na nossa própria mente. Repositório kármico, né? Tudo isso, negativo e positivo também. Também, os dois, tá, né? tá. E essa 9ª consciência que a gente fala no budismo seria justamente esse estado de iluminação, né? Esse estado de clareza, que você consegue enxergar as coisas. Então, a nossa prática é justamente para tentar evidenciar esse acumular mais karma positivo, né? Nesse caso. Ô Márcio, eu tô bem aqui pensando. Então, na verdade, assim, o budismo ele está voltado muito à meditação. Procede? A gente tem uma prática de recitação mesmo de mantra, né? Consciente. Recitação de mantra. Tá, entendi. E durante essa prática, né? Além dessa prática, né, a gente também estuda bastante, né, bastante coisa. Fazer essa nossa autorreflexão e começar o dia positivamente, né, tentando ajudar as pessoas. Então não é uma meditação, na verdade... É uma recitação mesmo, de olho aberto, assim. Que legal. Não, porque eu ia falar que eu sou uma pessoa mega agitada, mega tudo. E eu tenho uma dificuldade enorme em meditar. Sim. Eu tenho, eu sou ansiosa, enfim. Pensando que a pessoa com a prática do budismo, será que ele adquire essa capacidade da meditação também, dessa autoconcentração, Márcio? Ou não? Eu posso falar por mim, né, que eu também eu sou bastante assim, agitado, né? Mas você fala calmo. Tô calmo agora que tô falando, tá filmando tudo, eu fico mais tranquilo. Eu era muito agitado, principalmente no trânsito. Nossa, no trânsito, quando era jovem, né? Você era bravo no trânsito? Eu era, nossa, a pessoa me fechava, eu já xingava, já tudo. E com o tempo daí você vai e tal, você começa a sentir, nossa, a pessoa fez isso, alguma coisa deve ter, ou às vezes a questão tá com ela, não é com você, né? O cara tá irritado, ou ele tá com pressa, ou tem que fazer alguma coisa urgente, daí ele me fechou, deixar meu estado de vida baixar aqui, eu que vou me prejudicar, então não vale a pena, né? Só desejo que ele melhore e tal, ou que consiga resolver o problema dele. Então eu comecei a meditar dessa forma e isso me ajudou bastante, né? Em várias coisas, né? Esse foi um exemplo, né, do trânsito, né? Nossa, então, que legal, então você consegue meditar com... Gostei, viu? Gostei, acho demorou, que eu tô precisando. Né? Não, no meu caso, acho que o trânsito era uma coisa que demorou a sair. As outras coisas foram mais fáceis, agora essa do trânsito eu me irritava muito. Foi difícil? Isso anos atrás, quando era jovem mesmo, E daí foi difícil tirar essa questão sua? Aos pouquinhos foi melhorando, né? Começando a refletir e disse, não vale a pena, eu me irrito mais, eu pioro tal. Sim, eu a energia acumulo mais a sim. energia negativa ali no meu carro, então não vale a pena mesmo. Então, vou começar a praticar isso. Gente, pelo amor de Deus, eu necessito. Então, como a gente estava comentando, na verdade, o budismo, né, ele é diferente porque não acredita num Deus. Então, na maioria das religiões, Márcio, Deus criou tudo o que vemos, enfim. E no budismo, qual é a linha de pensamento? O foco sempre foi o ser humano ali. Né? Então, essas questões, né, do universo e tal, não sei o quê, nunca foram a prioridade. Então, sempre foram absorvidas pela cultura local mesmo. Entendi. No nosso caso, atualmente, a cultura local, no caso, que explica é a própria ciência. Então, é uma das diferenças, né? Também sobre o budismo e o cristianismo, né, também, apesar de diferente, tem muita coisa em comum. Tem um ponto do cristianismo, né, que fala também, né? Amar o próximo, a pessoa. Tem alguns pontos bem em comum, assim. Tá? Sim, legal. Né? Ô Márcio, então, né, se vocês acreditam pela ciência e o eu, o que vocês consideram com relação à morte? Vocês acham que, tipo assim, tem uma alma? O que vocês consideram? O que a gente acredita no budismo é na própria eternidade da vida, né? Tá. Então a gente acredita nessa essência, não eu, né? Eu, Márcio mesmo, mas a própria essência da minha vida,
após a morte, né, se funde com o próprio universo. Então, reencarnação? Seria renascer mesmo, mas não o Márcio, né? Por exemplo, no sim, caso, outra né? pessoa no caso. Seria a própria essência da minha vida, né? A própria essência da minha vida, que também carrega aquele repositório kármico, né? Aquele bagagem toda junto. Né? Que legal! E por isso que a gente faz esse nosso exercício tudo para ir acumulando o nosso karma positivo, né? Gastando esse karma negativo. Na eternidade da nossa vida, a gente sempre está se aprimorando, sempre melhorando, sempre. Nossa, que legal! Quais são os princípios do budismo? Eu acho até que a gente já falou, que é mais a questão do eu e o próximo, né? Ao mesmo tempo, né? A gente ter valorizar, né, essa humanidade, né? Sim. A nossa e das pessoas que nos cercam, né? Não importa quem seja, prezar acima de qualquer coisa, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas não presta mesmo, né? Sim. Mas não. A gente tem que ver de uma outra forma, né? Enxergar, não, aquela pessoa, né, está passando, né, está num estado de caos, de escuridão, que não consegue, né? Não consegue enxergar uma saída, e as atitudes dela são, devido a isso, ela acaba tomando caminhos errados, né? E não na forma da gente, vou julgar a pessoa, falar, não. A gente sempre busca ajudar no que for possível, né? Da melhor forma possível, e também ao mesmo tempo com a gente mesmo também, né? Tem muita gente que tem uma visão negativa de si mesmo, né? Se autodeprecia também nesse sentido da gente estar se valorizando, disso, não, opa, eu tenho uma capacidade imensa, eu tenho uma condição imensa na minha vida, é só eu trabalhar direitinho, é só eu exercitar isso que eu consigo melhorar, consigo ser vitorioso nas minhas batalhas na minha luta diária, né? Que legal! Quais são os 8 ensinamentos do budismo? É uma questão de 8 ensinamentos, tem isso mesmo? Aos 19 anos, mais ou menos, ele saiu lá do castelo onde ele vivia, começou a percorrer vários caminhos para poder entender o porquê do sofrimento humano, como se tornar as pessoas felizes. Mais ou menos uns 10 ou 20 anos depois, ele tem aquela alegoria, né? Ele está debaixo da árvore, ele atingiu a iluminação, começou... Na verdade, foi um processo que ele entendeu, começou a entender essa coisa, como funciona, e começou a elaborar, né, os ensinamentos dele, começou a ensinar as pessoas. E imagina isso, mais de 2.000 anos atrás, né, 2.600, né, mais ou menos ele era contemporâneo ali do filósofo Sócrates, né, da Grécia Antiga, mais ou menos, eu acho, por ali, né. Ai, que legal! Então ele percorria aquela região do norte da Índia, sul do Nepal, tentando ensinar, né? Ficava num vilarejo ou ia para outra cidade ensinando. E dependendo, ele ensinava de acordo com as pessoas que encontrava, né? E daí surgiram, né, muitas dessas coisas que aprenderam, começaram a aprender, misturaram com a cultura local, foi. E como eu disse, tem aquela vertente que partiu para ao invés, né, dessa forma natural, né, de você entender, né, tal, e praticar o budismo, começaram a entrar numa de regras comportamentais, de estudos e tal. E tem esses 8 ensinamentos, eles são básicos lá da época do Siddhartha, mas veio de uma dessas vertentes, assim, que são 8 ensinamentos, mas basicamente é a mesma coisa. É tipo prezar a si mesmo, né? Prezar o próximo, é mais ou menos nesse sentido. E existem outras vertentes que daí começaram a extrapolar, né? Tem vários tipos, assim, né? Mas basicamente, né, a essência do que o Siddhartha Gautama, lá, o Buda Shakyamuni pregou, era do nosso dia a dia, né? Fazendo, né? Exercendo, exercitando, né? Esse modo da gente ser feliz e espalhar essa felicidade para as pessoas. Né? Entendi. Baseando, na verdade, nessa sua vertente que você segue, como que é a vida do budista? Daí vocês têm algum dia que encontra com outros budistas, igual, por exemplo, no católico tem a missa, tem o culto, vocês têm essas coisas? Como que funciona? E no começo do século XX, tinha 2 educadores, um era diretor de escola e o outro era um professor, que eles trabalhavam, estudavam, pesquisavam sobre educação, principalmente para criança e adolescente,
E eles queriam criar uma forma de que aquelas pessoas fornassem valor para a sociedade, porque era uma época a época crítica ali no Japão de militarismo, né? E eles batiam meio de frente com o que eles acreditavam, né? Eles acreditavam na própria liberdade do ser humano e tal. E a partir daí eles conheceram essa vertente de budismo do Nichiren Daishonin e também perceberam, opa, no material, nos livros, nos escritos, tal, diz uma coisa, mas esses monges aqui, eles estão meio que centralizaram e se apossaram daquilo dali e exercem de uma outra forma Sim. mais autoritária, diferente, né? Então, durante esse tempo lá, começou em 1930, eles criaram uma organização, iniciou como uma organização de professores, de educadores, e depois da Segunda Guerra abriu, né? Chama Soka Gakkai, que é uma organização fundamentada nesse budismo que vem lá dessa linhagem que vem do Nichiren Daishonin, né? Em 1960 ela veio para o Brasil, né? Ela veio para o Brasil, espalhou e agora existem já mais de 190 países, né? E foi como chegou aqui no Brasil essa corrente, né? Que é a que eu estou praticando, né? Então a gente não tem templo, não tem monge, não tem profissional ali da religião, mas a gente se organiza nesse sentido de passar isso também para a sociedade, né? A luta pela cultura, a luta pela paz, pela educação. Logicamente, no caso do Brasil, nosso país, né? Nossa cultura, nossa educação, fundamentado nesse princípio do budismo de Nichiren Daishonin, né? Que é justamente prezar a si mesmo, prezar as outras pessoas, o básico, o inicial, o ponto inicial, né? Mas, Márcio, então quer dizer que vocês não se reúnem, não existe se reúne. Existe tipo um líder? Como é uma organização, né? Ela vem como uma organização leiga, né? E aqui no Brasil ela chegou através dessa organização. E aqui na nossa região tem um lugar para se reunir? Tem? Que legal! Então, o básico mesmo, a gente se reúne em casa de pessoas no bairro, assim, né? Ah, entendi. Lógico que a gente tem uma organização, tem um planejamento, né? Para não virar uma bagunça, tem uma liderança central, uma sede central. No sim. caso, fica em São Paulo, né? O nome é BSG, né? Associação Brasil Soka Gakkai Internacional. A reunião, assim, em geral, a gente faz mais pontual mesmo, nos bairros, casa das pessoas, a gente se reúne tudo. Aqui na cidade americana a gente tem uma sede, né? Tem vários tipos de atividade, né? Então, como em prol da paz, cultura, educação, a gente tem vários tipos de forma de atividade, tem vários departamentos, vários segmentos, né? Por exemplo, São Paulo, foi o núcleo inicial e é o maior, né? Tem vários departamentos, por exemplo, tem departamento de saúde, né? Que é composto por médicos, enfermeiros, pessoal ligado à área de saúde, jurídico, educacional, por educadores. Tem a parte cultural, daí tem bandas, corais, tem várias orquestras, tem vários tipos assim, né? Então, dependendo do tipo no caso do segmento. Do segmento tem essas reuniões e tem a reunião geral para aprender mesmo o budismo em si, né? A essência do budismo, a história, os fundamentos do budismo, né? Tem várias coisas, né? Eu estou tentando fazer um mega resumo, né? Sim. Mas isso, com o tempo a gente vai estudando, consegue entender, né? E consegue incorporar na nossa vida. Então a gente se reúne basicamente uma, duas vezes por mês, né? Uma vez, assim, a gente tem os núcleos de cada bairro, né? Que a gente mesmo planeja, a gente tem o pessoal. Não existe assim um líder ali, né? Algumas pessoas, né, que assumem essa responsabilidade até por uma questão de organização. De estar liderando que eu falo, no caso, quando a gente fala líder, né, muitas vezes vem para aquele lado, não, a pessoa vai mandar. Não, naquele lado de organizar, de contatar as pessoas, isso, né, de tal. Então vamos estudar, nesse dia nós vamos estudar tal coisa do budismo, vamos chamar uma pessoa para ensinar, tal, né? Ou nesse dia nós vamos só fazer a recitação do mantra durante algum tempo, depois nós vamos conversar, ou atividade cultural mesmo, né? Também a gente faz atividades também com as crianças também, que a gente tem um grupo por faixa etária que a gente chama grupo de estudantes, né? Daí tem os estudantes primários e tal. Tem um grupo de universitários também. Então tem vários segmentos, né?
que proporciona a gente estar se reunindo, estar conversando, né, de várias pessoas diferentes. E isso é bom que enriquece, a gente vai aprendendo nesses contatos com as pessoas, a gente vai crescendo. Como que o casamento é visto no budismo? Existe cerimônia de casamento no budismo? Mas o casamento também é um exercício que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é uma pessoa com quem a gente está convivendo ali 24 horas ali. Ele está direto com aquela pessoa, então é algo que, dependendo do casal, né, é uma coisa que gera bastante, é muito fácil gerar bastante atrito. Não só casal, mas às vezes com filho também, daí também o negócio complica mais ainda. Nós tem que recitar muito mantra aí, viu? Tô bem achando. Então, tô brincando. A participação dessas atividades, né, já há bastante tempo, né, me envolvi também, tal. Então isso a gente acaba aprendendo, acaba vendo, aprendendo tal, e conversando também com a minha esposa, com a minha filha também. Então a gente consegue chegar a um denominador comum ali, amenizar os atritos, né, e partir para construir algo harmonioso e feliz. Que legal! Tipo, o budismo, em sua essência, ele não discrimina sexualidade ou gênero. Procede? Não, né? Pessoa. Toda pessoa tem essa essência vital que é exatamente a mesma que a minha, né? Parte do universo. Então não tem sentido, né? Eu, no caso, se eu estiver discriminando ou desejando alguma coisa ruim para uma outra pessoa, na verdade seria como se estivesse desejando algo ruim para mim mesmo, né? A gente vê dessa forma. Entendi. É o ser humano, independente da sua raça, da sua, né, da sua cor, da sua opção sexual, é independente disso, independente, a gente não... Nossa, eu achei tão lindo isso. É meio natural, acho instintivo lá da evolução da própria humanidade, né, de ter essa primeira barreira, né? Talvez a gente carregue lá dos nossos ancestrais que era uma questão de segurança até, né? De a pessoa é diferente, né? Isso. Ela pode estar querendo algo com a família e talvez seja isso, né? Não sei explicar. Isso é um negócio mais... Mas a gente carrega, eu acho que é natural, pelo menos lá atrás, no começo, a gente traz também crenças familiares. Essa pessoa é meio diferente. Não digo nem questão de sexualidade, raça, né, mas até a forma da pessoa se vestir, de falar, não sei o que lá, né, lá atrás, principalmente quando jovem, lá eu chegava... a gente rotulava, né? Aprendendo, né, incorporando para si esse jeito de viver, né, de prezar todas as pessoas, você acaba compreendendo que está inato, né, em mim, a minha pessoa, né, minha essência, né, também estar em contato com aquela pessoa e eu prezar aquela pessoa e tentar de uma forma positiva, né, também influenciar a pessoa a ser feliz também. Que lindo, né, gente? Ai, mas eu adorei, viu? Nossa, gente, que delícia falar do budismo, eu adorei de verdade. Que bom. Que visão, assim, até aqui conversando com o Márcio, assim, tá leve, tá gostoso. Não é por causa de você, Márcio, é por causa de mim. Não, é diferente, se sente, é uma energia diferente, pessoal, brincadeiras à parte. Márcio, agradeço imensamente por você estar aqui compartilhando. Pessoal que tiver interesse, verifique, né? Tem tantos lugares e saiba que tem várias vertentes, como o Márcio explicou. E assim, sintam-se à vontade sempre para a evolução pessoal. Isso é o mais importante. Márcio, agradeço mesmo, hein? Obrigado. Tá joia?